Boa noite, boa noite, boa noite. Graça e paz. 21 horas mais 6 minutos. Estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. Estamos com o pessoal no TikTok e aqui no Instagram. 21 horas mais 6 minutinhos. Já estamos ao vivo. Deixa eu só tirar o som do meu retorno aqui. O som tá bom hoje, hein? O som tá bom. Deixa eu ver aqui, Rogério já está conosco. Rogério, Deus abençoe sua casa e a sua família. Andréia Tovaruela também está conosco. Graça e paz. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. 21 horas, 6 minutos. Segunda-feira de feriado, fria e quase que não teve programa. Um dia puxado hoje. E eu falei, eu vou descansar, é feriado, mas a gente tem uma responsabilidade, um compromisso. Tomar uma água aqui, uma responsabilidade, um compromisso de estar aqui no programa, né? Então eu acabei de fazer a palavra literalmente. Amém, meu irmão, Deus abençoe. Hoje nem conversamos, né, Rogério? Nem conversamos muito, mas estamos aí. A palavra acabei de fazer agora há pouco, então vou ter que ler um pouco dela, porque foi algo que mexeu muito ao meu coração enquanto eu fazia, porque eu cheguei agora há pouco em casa, não é isso, produção? Nós chegamos agora há pouco em casa, aí eu falei assim, não, eu não vou fazer o podcast hoje, é feriado, o pessoal está descansando, vamos descansar também, mas a palavra acabou de ser feita agora há pouco, eu vou até ler a palavra um pouquinho aqui. Quem mais está com a gente? Águida Marim, Deus abençoe sua casa e a sua família. Pessoal aqui que está no TikTok, Deus abençoe sua casa, continue aí compartilhando, vai pedindo oração aí, que teve pessoal pedindo oração. Deixa eu só atualizar aqui, que uma página atualiza, a outra não. Agora minha internet agora tá normal aí, né? Pessoal, coloca para mim se o áudio tá bom aí, porque para mim tá tranquilo. Meu retorno tá muito bom aqui. Vou até dar uma ajustada nele no efeito. Olha aí, maravilha. Lembrando que hoje é feriado nacional, Tiradentes, 21 de abril, depois de um período aí de Semana Santa, de feriado prolongado, a galera viajando, grande bênção este... Ô, produção, me empresta esse livro que eu terminei de ler? Eu preciso falar dele um pouquinho. Obrigado. O áudio está bom. Que bênção, que bênção. Na realidade, é um livreto bem pequenininho, bem fininho. Pouquíssimas páginas aí, 64, 65 páginas. 64 páginas. É um livro do pastor Luciano Subirá. Recebemos de presente, né, amor? Esse livro e mais aqueles ali dele. E eu achei muito interessante porque às vezes a gente não consegue entender como a gente fala com as pessoas e muitas vezes nós somos mal interpretados porque na nossa ótica nós estamos falando certo ou falando bem e estamos causando algum problema. E esse livro chama-se Conversando a Gente Se Entende. Deixa eu pegar desse lado aqui para sair o nome. Aqui, ó. Mais para cá, a produção pediu para colocar, do Subirá. Pastor, é um livro... Não, irmão, é um livro pequeno de bolso, tá? 64 páginas, você vai ler em 10 minutos, mas o efeito que ele causa é um livro muito legal, eu li aí entre as minhas andanças indo para Paulista trabalhar, a série Valores do Lar. Então, Conversando a Gente Se Entende, quando nós ganhamos do Subirá esse livro, esse mais uns 3 que estão ali, 2 estão ali. Então, eu recomendo para que você, assim como eu, analise a sua forma de falar com as pessoas, se você muitas vezes com a forma com que você fala não pareça estar sendo grosseiro ou mal interpretado. É um livro muito bacana, muito legal, tá? Rapidinho você consegue finalizar esse livreto aqui, ó, Luciano Subirá, Conversando a Gente Se Entende, tá? Mauro Cardoso, Deus abençoe, Mauro, sua casa e a sua família. O Vem Ser Feliz, Vila Kids também está conosco, Deus abençoe grandemente a sua casa. Obrigado, produção. Obrigado. 21 horas mais 10 minutinhos. Isso, agora eu estou vendo ali, apareceu bem o livro. É um livreto pequeno, tá? É da editora Orvalho, se não me falha a memória, que eu sempre recebo e-mail deles. Tem mais uns outros do Subirá ali que eu vou começar a ler. E eu tô... Ô, produção, pega aquele para mim ali, por favor, que eu já deixei. Esse aqui, ó. Isso! Esse livro aqui. O livro que eu ganhei do meu amigo, irmão, presbítero Tiago Bueno de Santa Bárbara do Oeste, O Peregrino, já apresentei no programa quando eu ganhei, é minha nova leitura, O Peregrino, ganhei do Tiago Bueno aqui, ó,
um grande livro, é o meu início aqui de leitura. Como eu já disse, eu já li todo o Novo Testamento, já li os profetas maiores e menores do Antigo, já estou finalizando a leitura da Bíblia, faltam algumas coisas aí, alguns capítulos, alguns livros, mas esse aqui também estará na minha parte de cabeceira de leitura aqui, ó. John Bunyan, aqui, ó, O Peregrino. Muito bom. Thiago Bueno indicando, eu sei que é um grande livro. Lembrando que no final de semana, foi ontem, Santa Bárbara? Foi sábado, um bate-volta. Sábado fiz um bate-volta lá em Santa Bárbara do Oeste. Oi? Foi uma loucurinha. Foi uma loucura, era 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, decidimos dar um pulo em Santa Bárbara do Oeste, né? E como que era o nome do irmão do Ronaldo? Eu sempre esqueço. O da Ronaldo. Aliás, o irmão do Rogério, o Ronaldo. O Ronaldo colocou no podcast aqui que quando eu fosse em Santa Bárbara do Oeste teria pudim, né? E ontem nós estávamos aqui, no sábado, aliás, estávamos em casa, 11 horas da manhã, vamos para Santa Bárbara. Fizemos um bate-volta, olha lá o Rogério, um bate-volta logo ali. Fomos lá em Santa Bárbara do Oeste, tiramos fotos, nos divertimos, foi uma tarde maravilhosa. Quase que a gente dorme lá, mas segundo... Ó, Ronaldo, acabou de entrar. Ronaldo estava devendo pudim, não está devendo mais pudim nenhum. Tá, mas eu tenho que voltar em Santa Bárbara do Oeste. Tá pago, Ronaldo, tá pago! Tá pago o pudim. Lembrando que nós vamos voltar em Santa Bárbara do Oeste para dormir, fazer um culto no lar, vai ser uma grande bênção. E ainda bem que nós voltamos, porque tinha algumas coisas para fazer da igreja, então deu tempo. Então nós fomos para Santa Bárbara do Oeste no sábado, um bate e volta rapidinho. Teve o pudim que ele prometeu, uma grande bênção. Agora nós vamos voltar para dormir. Olha lá, o pudim tá pago. Tá pago mesmo o pudim, viu? Deus abençoe. Lembrando também que depois aí, olha aí, tá ele aí. A nossa irmã Elisandra do Vale também está conosco. Foi uma bênção. Tem o pessoal de Capereúva lá, que também, eu sei que o pessoal não entrou ainda, mas ainda tem um negócio lá para a gente ir para lá, para também ter um negócio que a gente já tem que fazer um culto lá. Tem que fazer um culto no lar em como que é o nome do lugar? Cabreúva. Boa noite, minha irmã Paz. Realmente a gente tá com uma agenda aí, a produção. Ó, acabou de entrar a Márcia Fernandes, acabou de entrar o Tiago, nosso irmão de Jacareí. Lembrando que a gente não deve mais o culto no lar na casa do Tiago em Jacareí, Santa Bárbara do Oeste. O pudim, né? Agora nossa visita em Cabreúva a gente também tem que pagar. Amém. A gente vai ter que ir em Cabreúva fazer um culto no lar. Amém. A gente tá aqui, a produção vai colocando no direct sobre o culto no lar. A gente vai vendo direitinho a agenda até que a gente consiga fazer aí todos os cultos que foram prometidos e a gente está cumprindo a agenda, tá? É complicado, é puxada a agenda. Pessoal, deixa eu justificar, nós não teríamos o programa, né? Eu cheguei agora há pouco, eu fiz a palavra em 40 minutos, que Deus me dê graça para lembrar e ler aqui com vocês, que o Espírito Santo possa falar. O podcast do interior de São Paulo. A gente vai fazendo a obra, isso que é importante, não é a placa. É isso mesmo, Rogério, é verdade. Quem que é? Souza Oliveira, ou é a Janaína ou o Vanderlei, um dos dois. É a Janaína. Então eu acabei de fazer essa palavra, eu cheguei agora há pouco em casa, passei a tarde com a minha esposa e com a sogra, nós fomos comer, fomos o dia inteiro praticamente, né? Na casa dela, então... Hoje ele foi eletricista, foi a parte hidráulica. Hoje foi tudo, ele fez tudo na casa da sogra, então ainda saímos depois, cheguei agora há pouco, então eu acabei de fazer a palavra, tá? Eu acabei de fazer a palavra literalmente e peço que Deus nos dê graça para continuar a paz, minha irmã. Deus abençoe, graça e paz. Estamos aqui, Deus abençoe sua vida. Estive orando pelo seu pequeno, viu, Tiago? Estive orando pelo seu pequeno, que Deus continue cuidando e guardando da saúde dele. Lembrando a todos, eu preciso falar desse momento especial. Ó, clica aqui, aparece aqui a tecnologia absurda. O programa Eu Li na Palavra é dia 28, próxima segunda-feira, dia 28 de abril. Às 21h15, 21h30, 21h15 e 21h30 mais ou menos, né, produção? Nós estaremos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra, será o Psicocast, com a psicóloga Caroline Mendonça. Eu ainda coloquei aqui, ó, teremos a psicóloga a psicóloga Carol, onde ela vai abordar o tema atual que é
como lidar com as emoções. Nós batemos um papo ontem, a gente já está estruturando como será o programa, a recepção aqui. O Vini, o esposo dela, também estará na produção, vai ser uma coisa maravilhosa. Não sei se terá auditório dessa vez, porque a última vez teve auditório aqui em casa, né, no estúdio, então vamos ver direitinho. Mas haverá uma surpresa. Haverá uma surpresa. Haverá uma surpresa neste dia. Aí, a produção já falou que haverá uma surpresa. Não, eu tenho que adiantar, porque senão ele quer contar tudo. Então deixa. Não vou contar. Haverá uma surpresa neste dia, mas chamem as pessoas, compartilhem, fale para dia 21. E está aberto a perguntas. Preparem as perguntas. A psicóloga vai tratar esse caso a fundo, aí como lidar com as emoções. Ela vai falar a Carolina como psicóloga e a Caroline como serva de Deus. Então ela vai colocar esses dois momentos da vida dela de como lidar com as emoções. Eu estarei também ajudando biblicamente se precisar. Eu sei que ela tem capacidade para isso, mas estaremos aqui segunda-feira, dia 28 de abril, às 21h15 aproximadamente. Nós estaremos dando start no programa, no Psicocast, com a psicóloga Caroline Mendonça. Será uma grande bênção, teremos novidade, uma surpresa aí nesta data, que eu não posso falar qual é a surpresa. Gustavo acabou de entrar. Gustavo, eu li a sua mensagem ontem à noite, acho que era 11, quase meia-noite, eu acho. Eu dormi, me perdoe, mas eu vou responder a sua pergunta. Eu já li o que você escreveu no WhatsApp e eu vou responder sua pergunta, tá, meu querido? Me perdoe realmente que eu acabei dormindo. Ontem foi muito puxado as coisas com a igreja, tudo, porque domingo de manhã nós estivemos num espetáculo de Páscoa. Jesus, minha mente está uma bênção. Este podcast promete mexer com a nossa mente. Vai ser grande bênção, Rogério, você nem imagina. Eliana também está conosco aqui, Eliana Augusto. Deixa eu ver quem mais entrou aí. O de Halter. O Halter trabalhou comigo na Interaxa também, é de TI, um grande amigo meu, que Deus abençoe. Então, lembrando, deixa eu ver aqui. Tá bom. É aniversário do Gustavo hoje. Gustavo colocou aqui. Gustavo, ele escreveu, é meu aniversário, pastor, eu tenho que falar. Meu querido, Deus. Aí, Deus abençoe sua casa e a sua família, a gente não pode deixar passar. Feliz aniversário, que a graça, a mão do Eterno esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que você possa viver as promessas de Deus, para a glória de Deus Pai, tá bom? Que Deus abençoe. Maria, quem que é Maria? Maria acabou de entrar. Vieira. Marissônia Vieira, Deus abençoe sua casa e a sua família. Tá, dia 28 é o seu aniversário, no dia do podcast. Com a psicóloga. Tá. Agora sim, que eu li ali, então, meu aniversário. Parabéns, calma, dia 28 tudo de novo. Dia 28 a gente fala de novo, tá bom? Então, domingo nós tivemos um espetáculo de Páscoa com o nosso amigo pastor Denis e a sua esposa Tati, a pastora Tati, lá no Ministério Reviva pela manhã. Foi uma grande bênção, quero mandar um grande abraço para o nosso amigo, esse príncipe de Cristo, essa princesa de Cristo, o pastor Denis e a pastora Tati e todos do Ministério Reviva, que Deus continue abençoando vocês. Foi algo extraordinário. Chorei a apresentação inteira, não é novidade eu chorar, né? Mas assim, foi algo simples, de algo dentre tantos espetáculos que a gente vê por aí, mas foi contundente como eles trouxeram a mensagem da cruz e da ressurreição de Cristo, que é a verdadeira Páscoa representada através dele. Irmão Mauro, vai ficar gravado. Você não vai participar ao vivo, porque você vai estar no seu horário de trabalho, mas vai estar gravado. Isso, vai ficar gravado, mas pode deixar pergunta no direct, que eu vou abrir o direct e vou fazendo as perguntas para a psicóloga também do que não tiver aqui. Pode assistir depois, que eu sei que vai ser grande bênção isso daí. 21h mais 19 minutos. Lembrando que dia 28 tem o podcast. Essa semana eu não estarei no Ministério Arrependei-vos nos cultos, que eu estarei em curso na parte da noite. Até às 10 da noite eu estou em curso, além do trabalho, curso. Então eu não estarei no Ministério Arrependei-vos a semana inteira e também no sábado o dia inteiro eu estou em curso. Pastor, a cantata de Páscoa, a Rocha, foi. Eu estava vendo o ensaio deles, que eu tenho os amigos, até a Janaína e o Vanderlei, né, o presbítero Vanderlei que estão aqui, são do Rocha Eterna, grandes amigos e irmãos. São grandes amigos e irmãos nossos. Qual que é?
Não, o pessoal lá da igreja do Tiago de São José também, a gente viu. Do Tiago de São José, foi lindo, lindo, lindo também a apresentação deles, vai ser grande bênção. Segunda-feira, então, temos a psicóloga conosco aí para esse Psicocast. Não estarei no Ministério Arrependei-vos a semana inteira, mas na outra semana estarei novamente com o programa dia 28 com a psicóloga no podcast e voltarei às atividades lá no Ministério Arrependei-vos na rua José Mascarenhas, número 1184, na Vila Matilde, aqui pertinho, na Vila Matilde, perto da Praça da Toco, pertinho do estúdio. Então, estaremos lá. Kelly Costa acabou de entrar, Deus abençoe sua casa e a sua família. Se não me falha a memória, a Kelly mora perto da minha mãe. Mora perto da minha mãe, lá na cidade de Castro Alves. Deus abençoe sua casa e a sua família. Produção, posso entrar na palavra já? Estou esperando a produção falar comigo. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que dar de notícia. O podcast segunda-feira que vem com a psicóloga Caroline. Eu não estarei no Mistério Arrependei-vos a semana inteira atuando lá, apoiando no pastoreio. Sábado tem o treinamento e curso também da área de sonorização. A gente está fazendo capacitação aí para melhorar. Aquela, é isso mesmo, é vizinha da minha mãe. Deus abençoe sua casa e a sua família. Então, o pessoal que vai trabalhar, que é o caso do Mauro aí no dia do podcast na segunda, Mauro, deixa sua pergunta no direct, que assim que a psicóloga estiver aqui no podcast com ela, eu pego sua pergunta, coloco para ela, e aí vai ficar gravado na segunda-feira, e aí você assiste quando você chegar do trabalho, tá bom? Deus abençoe grandemente a casa, a família de vocês. Hoje não teria podcast, né? Cheguei aqui agora há pouco, mas Deus deu graça, acabei de preparar uma palavra e espero que o Eterno possa falar. Produção, eu tenho que aguardar a produção me liberar. Cadê o joinha, produção? Você não deu joinha. Aí, a produção deu joinha no TikTok, aqui no Instagram e daqui a pouco no YouTube também. Lembrando do YouTube. Muito bem, produção, obrigado por me lembrar. 20 e poucas, acho que faltam 10 inscrições ou 15 inscrições para que a gente consiga fazer a transmissão ao vivo no outro equipamento que nós temos aqui. Pastor, mas por quê? O YouTube coloca alguns critérios para você ter transmissão ao vivo. Então, todos os itens nós já cumprimos aqui, o programa já fez tudo certinho, só que a gente precisa uma quantidade de inscritos para poder liberar a transmissão ao vivo. Pastor, o senhor não vai comprar seguidor? Não! A gente não vai burlar o sistema. Então, todo programa eu venho pedindo, entra lá no YouTube, @ eu li na palavra oficial, tudo minúsculo, pequenininho, escreve lá, achou o canal, só clica em inscrever-se. Só isso, não precisa fazer mais nada. Por quê? Quando chegar a quantidade de inscritos que eles pediram, nós vamos ter também, simultaneamente, além do Instagram, do TikTok, o YouTube também transmitindo, e posteriormente teremos essa outra câmera aqui, né, no Facebook. Então a gente vai sincronizar tudo aí. Coloca o link. Pera aí, meu querido, deixa eu ver. Eu gosto disso, eu gosto das coisas ao vivo. Eu gosto das coisas ao vivo. Pera aí, que eu gosto assim. Quem me conhece sabe. Deixa eu ver aqui. Pera aí, gente. Já vou colocar para vocês aqui. Vamos lá. Pastor, é assim? Filho. Aqui a gente faz assim. A gente faz desse jeito. Pessoal que gosta das coisas muito certinho assim, acaba dando problema. Deixa eu ver aqui o seu canal. Aqui, ó, já vou... Opa! Vou colocar para vocês aqui. Depois é só... Deixa eu ver, acessar o seu canal. Vou copiar aqui. Vai ser mais fácil ainda. Obrigado aí, Ronaldo, da nossa produção de Santa Bárbara do Oeste, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês o link. Aqui o negócio vai rapidinho. Pera aí, Jesus, cadê o link? O link fugiu. Pera aí, gente, eu vou acessar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidamente para não atrapalhar também o programa. Produção, próxima vez vamos lembrar de fazer o que o Ronaldo da produção de Santa Bárbara do Oeste pediu aí para colocar o link em todo momento. Por que eu estou fazendo tudo isso, pessoal? É para que vocês consigam me auxiliar a gente a propagar o Evangelho de Cristo, como outras pessoas estarão no YouTube e poderão assistir posteriormente também a programação, tá? Então é uma forma de evangelizar. A Cláudia também entrou conosco aí. Cláudia, Deus abençoe sua casa e a sua família. É só copiar isso aí, jogar lá no YouTube, tá? Direitinho, ó. Eu li na palavra oficial, clica em inscrever-se.
A gente tendo a quantidade que o YouTube exige, nós vamos começar a transmitir ao vivo e o poder de Deus vai se manifestar como tem se manifestado no programa. Tem vários testemunhos que já aconteceram, Deus usando a minha vida em revelação, as pessoas sendo alcançadas, né? Pela misericórdia dele, pessoas que falaram que Deus me usou para falar que ia casar, casaram, outras da empresa, enfim, Deus tem por graça e misericórdia alcançado. Então, se você quer continuar isso, por favor, nos ajude. O Rogério já colocou aqui, eu sou inscrito. Isso aí, tá fixado aí, produção. Glória a Deus para quem puder nos ajudar, porque eu sei que isso é muito importante. Por que, pastor, é importante? Porque nós não carregamos placa neste programa. Este programa é de Cristo, né? Então nós trazemos palavras cristocêntricas e sempre ele é o alvo de tudo. Tá? Aqui a gente não carrega placa. Eu falo qual ministério eu faço parte, né, que é o Ministério Arrependei-vos, mas esse programa eu tenho ele desde 2000 e sei lá quantos, quando eu fazia rádio web, e nós voltamos aí com a parte de podcast e live. Amém? O tema da palavra hoje é nada pode mudar os planos de Deus. Pastor, essa palavra veio agora há pouco. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho essa palavra para que Deus possa ministrar aos nossos corações como ministrou ao meu coração também. A palavra de Deus hoje ela está em contexto base em Atos dos Apóstolos, Atos 14. Se você não tem Bíblia, meu irmão, obrigado pela inscrição aí, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Nada pode parar os planos de Deus, esse é o tema de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Aí os versos serão 1 e 3, depois 19 e 22. Eu vou ler aqui, caso você não esteja com Bíblia. Eu não vou projetar mais aqui não, eu vou ler diretamente, tá? E diz assim a palavra. Em Icônico, Paulo e Barnabé entraram junto à sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto os gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram-se os ânimos do gentio contra os irmãos. Verso 3. Entretanto, demoraram-se ali por muito tempo, falando com ousadia no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Confirmava a palavra da sua graça. Então a palavra não era de Paulo e de Barnabé. A palavra que ele falava era a palavra de Deus. Amém? Que aí as pessoas confundem, né? E concedendo que pelas mãos deles fizessem sinais e prodígios. Aí verso 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigaram as multidões e apedrejaram a Paulo, arrastando-no para fora da cidade, dando-no por morto. Verso 20. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. 22. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os, permaneceis firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações não nos importa entrar no reino de Deus. Eu vou fazer só esse pedacinho que ficou sem contexto. E mostrando que, através de muitas tribulações, o que nos importa é entrar no reino de Deus. Amém? É até aí. Só que para eu começar a falar sobre esse texto que eu acabei de ler, eu tenho que voltar um versículo. E eu ainda escrevi o seguinte. Eu preciso explicar como começa para que você entenda como termina. Pastor, eu não entendi. Essa é a realidade. Porque tudo isso começou em Atos 13, versos 2 a 4, diz assim. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-lhe as mãos sobre ele, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. E aí eu coloquei 3 pontos de observação sobre isso que eu acabei de ler. Eles estavam servindo ao Senhor, ou seja, não estavam desocupados. Tem um monte de gente que é desocupada, que não serve ao Senhor e quer ser enviado. Vai dar problema hoje.
Vai dar problema hoje, mas eu não tenho problema com isso não. O grande problema é esse. As pessoas não estão fazendo para Cristo, as pessoas não estão fazendo para os seus, não estão fazendo muitas vezes para um familiar e querem ser constatado ou enviado para algo. E eu coloquei mais ainda. Eles tinham o ofício de servir. Se você começar a ler o verso 2 e 4, estava escrito assim: e servindo eles ao Senhor. Eles não estavam servindo a homens, eles não estavam fazendo de qualquer jeito para um homem, não, eles estavam fazendo para Deus como servos. E aí eu coloquei, e não sendo tratado como estrelas dentro do ministério. Não é porque eles foram separados, não é porque eles foram enviados, ou não é porque o Espírito Santo falou, são eles, que eles falaram, a partir de agora a gente não serve mais. A partir de agora eu tenho o rei na barriga, vão ter que me servir, não. E diz a palavra assim, ó, apartai e separai eles, porque eu tenho chamado. Continua no verso 3. E jejuando e orando, foi colocado as mãos sobre ele e os despediram. E aí o verso 4 é a chave. E estes, enviados pelo Espírito Santo desceram, ou seja, continuaram servindo, não colocaram placa, a partir de hoje eu sou o enviado. Não, eu estou seguindo. Em segundo lugar, estavam jejuando e orando e o Espírito Santo falou. É o que não acontece muitas vezes nas igrejas de hoje em dia. Não estou dando nome de placa nenhuma, porque eu não posso pôr placa. Não é o Espírito Santo que direciona o que tem que ser feito, quem tem que ser levantado, quem tem que ser colocado. A ordenação sobre a vida de uma pessoa não é mais o Espírito Santo. Os líderes de alto escalão de igrejas grandes hoje é assim. Eu senti de ordenar você, mas o Espírito Santo, como está aqui, que estava dentro da igreja, no momento que eles estavam orando e jejuando, é que decidiam. E enviava. Hoje não, é o homem que decide. Se o seu dízimo é alto, você é ungido. Se o seu carro é bom, você é ungido. Se você é um trabalhador CLT simples, não. Você fica no banco ou fica servindo água. Em algumas igrejas, tá, irmão? Não estou generalizando. Aí eu coloquei que é o seguinte. Que não separem para ficar olhando as coisas e o tempo passar. Não é o que o Espírito Santo procura e busca. O que vamos encontrar, muitas vezes, é guerra durante todo esse período que Deus nos separa. E aí eu coloquei, isso serve também para todas as áreas da nossa vida. Não é porque você casou que você vai ficar relaxado com a sua esposa. Não é porque você conquistou a vaga que você queria na empresa, na área que você queria, que você vai parar e vai falar, agora eu já estou onde estou. Não é porque eu fui ordenado pastor que eu vou deixar de servir água para as pessoas, que eu vou deixar de acender a luz do templo, que eu vou abrir a igreja. Como eu falo sempre, e os que me conhecem aqui sabem, o exemplo vem de cima. Por eu ser pastor, aonde eu sou pastor, eu auxilio no pastoreio, eu sei onde tem tudo na igreja, como tudo funciona, porque eu sei que se alguém faltar, eu sei como fazer. Para mostrar que eu não ganhei uma faixa, igual Miss Brasil, escrito pastor, e eu fico com a mãozinha acenando na igreja. Paz do Senhor. Aleluia! Não. O meu ofício, o que eu fui chamado, é para servir. Você no seu trabalho, chegou no cargo de diretor, a sua função é servir. Ah não, agora eu sou diretor. Ah, agora aqueles que me humilharam. Ah, agora não é para isso. Deus te deu a capacidade para chegar num sonho, mas é Ele que te colocou lá. E aí eu coloquei, temos que deixar de ser relaxados até dentro de casa. Não é porque você conquistou algo que você vai parar de lutar. Irmãos, eu vou fazer curso semana que vem. Aliás, começa amanhã. Nessa semana, eu vou fazer um curso de sonorização, masterização, mesa de som, montagem, cabeamento. Tudo isso eu já sei. Eu já tenho conhecimento, eu poderia relaxar e falar, tá tudo certo. Mas eu não consigo me conformar de ficar igual. De ficar na zona de conforto. Não, eu preciso ir além, eu preciso aprender mais. Por quê? Porque quando Deus nos envia para algo, nós temos que melhorar a cada dia e nos capacitar em tudo para que o nome dele seja glorificado. Para quando alguém chegar e falar, você realmente conseguiu. Ele falou, porque Deus me capacitou para isso. Ele me olhou, me escolheu e me enviou para essa situação. E aí eu coloquei aqui, em 2 Coríntios 2:11, diz assim, para que o inimigo das nossas almas não alcance vantagem sobre nós, pois não podemos ignorar as coisas que ele faz.
Deus nos usa com poder. Mas o inimigo quer que a gente vire idólatras, como fizeram com Paulo. Colocando como se ele fosse o máximo. Que ele tivesse tudo, só que ele falava assim, eu não fiz nada. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho em excelência e grandiosidade vem dele. Que Paulo estava dizendo eu sou pequeno. É o termo que o irmão acabou de colocar aqui. Temos que sair da mesmice. E aí eu falei, temos que diminuir a cada dia para que o nome dele seja exaltado, como disse João Batista em João 3,30. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu sei que muitas pessoas acham, quem não me conhece profundamente, me vê agindo na igreja, aquela coisa toda, fala, pô, o pastor Garrido é um cara arrogante, o pastor Garrido é um cara que é prepotente, é o dono da verdade. Não, não é o dono da verdade. Mas o que me irrita constantemente é ver as pessoas tratando as coisas de Deus de forma relaxada. E aí vem o questionamento que você muitas vezes não tem, que você deveria ter, como eu também tenho hoje. Se eu sou relaxado nas minhas coisas pessoais, imagina como eu sou com as coisas de Deus. Eu tenho algumas pessoas que eu lidero na igreja que estão aqui hoje no chat, e outras que eu vejo posteriormente, e falam, pastor, muitas vezes eu fico envergonhado, o quanto o Senhor se esforça pela obra, e é um exemplo pra gente, eu não consigo alcançar. Você não precisa alcançar, mas você tem que fazer o seu melhor para Ele, não é para mim. Cada vez que eu pego uma água, cada vez que eu abro a porta da igreja, que eu vou lá mexer no som quando não tem ninguém, muitas vezes eu trabalho lá da igreja. No meu horário home office, eu vou lá para a igreja, trabalho dali, e dali eu vou mexendo em som, vou organizando as coisas, vou mexendo nas coisas, estruturando as coisas. Ninguém me vê lá dentro, mas quando a pessoa chega no culto, está tudo funcionando. Mas eu não coloco placa, sabe por quê? Porque quem me enviou para esta igreja foi Jesus. E aí eu coloquei mais ainda, para entender tudo isso, é necessário que somos Israel de Deus, somos o povo eleito dele, e a religiosidade vai nos perseguir sempre. Romanos 2, 28 e 29 diz assim, porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, mas a circuncisão a quem somente está na carne, que foi feito na carne a circuncisão, a aliança. 29. Porém o judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão é a do coração, é a no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Nós somos dele, chamado por ele, enviado por ele. Quando Deus te envia, nós temos que desprezar a religiosidade e a cidadania humana. Pastor, eu preguei um dia sobre ser um cidadão celestial, que nós temos o passaporte celestial, que temporariamente nós estamos neste local, nesta terra, mas um dia nós voltaremos para a nossa pátria. Nós voltaremos para a nossa cidade, a Nova Jerusalém, naquele grande dia que ele voltará para buscar a sua igreja. Então eu coloquei aqui, nós temos que crucificar a religiosidade, porque o religioso matou a Cristo. O religioso sempre vai tentar matar a obra de Deus. Ele sempre vai tentar matar aqueles que estão fazendo a obra de Deus e se dedicam a ela. O religioso sempre vai tentar paralisar aquilo que Deus coloca, mas há uma certeza sobre nós. Quando o Espírito Santo de Deus nos separa para fazer algo, ide e faça. Oh, Jesus, a presença de Deus aqui. E em Mateus 27, 17 diz assim, estando, pois, o povo reunido, perguntaram a ele a Pilatos, a quem quer que solte, Judas ou Jesus ou Barrabás? O tal Cristo que vocês chamam. Você quer o rei de vocês ou quer o ladrão? Muitas vezes, as oposições que nós vamos passando nos molda para desafios maiores para Cristo ser honrado. As oposições, literalmente, forjam um caráter forte em Cristo. Por quê? Porque a religiosidade matou o nosso Senhor. Nessa pergunta quem vocês querem? Continuar sendo religioso ou ser liberto para todo sempre e entender que Ele é o Cristo? O que vocês querem saber? O Nazareno, que veio
alcançando vidas, mostrando o reino verdadeiro, com sinais, prodígios e maravilhas, aonde o Espírito de Deus, no momento do seu batismo, houve um momento da Trindade, assim que ele levantou das águas, o Espírito Santo de Deus na forma corpórea de uma pomba, baixou sobre ele, apareceu sobre ele, a voz do alto céu clamou, este é o meu filho amado. Imagina uma voz do céu falando, esse é o meu filho, não foi uma pessoa que escutou, porque o brado foi no céu. Como diz no grego shiuzo, houve um romper, houve uma explosão, porque foi o único momento na história que a Trindade estava ali. Todos sabiam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho amado do Pai. Mas todos que sabiam, naquele momento, apontaram ele e falaram, crucifica-o. Mas o que aconteceu? Toda essa oposição fazia parte de um plano de Deus. Pastor, eu não entendi. Todas as oposições que nós estamos vivendo na área familiar, na área sentimental e muitas vezes na área eclesiástica, são coisas que o inimigo quer nos paralisar. Ah, pastor, mas é a pessoa? Não, não é a pessoa. Para de falar que é a pessoa. No nascimento de Jesus, colocaram um Papai Noel. Na sua morte, colocaram um bacalhau, um coelhinho da Páscoa. É a religiosidade. A religiosidade mata aquilo que é para ser feito, mas em toda oposição, em toda parte que tenta trazer desafios maiores sobre a nossa vida, há um propósito para o plano de Deus. Irmão, eu não vou trazer como eu prego nas igrejas, no original, no grego, no hebraico. Não, aqui é diferente a forma que eu ministro. Um dia me perguntaram, pastor, o senhor prega tão diferente na igreja, é que aqui não é um culto. Amém? Aqui é uma outra forma de trazer a palavra. Só que não vou trazer aqui também palavra triunfalista, como eu não faço na igreja quando eu estou pregando. Eu não vou falar Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar vitória. Não é a forma que eu entendo o evangelho. Se você entende o evangelho que tem cruz, se tem cruz, tem arrependimento. Se tem arrependimento, tem renúncia. E se tem tudo isso, tem perseguição, sim. Só que como eu vivo, com os tempos de tudo que eu tenho passado, com tanta perseguição em todas as áreas da minha vida, Deus me forjou para que isso não me abale mais. Por quê? Porque eu fui enviado pelo Espírito Santo de Deus. Você foi enviado pelo Espírito Santo de Deus em alguma coisa da tua vida. Eu não estou falando só de igreja. Deus muitas vezes te envia para uma empresa que você mal pensa. Tiago, como dissemos em uma conversa, imagine estar atrás de Jesus naquele momento, na fila para ser batizado. Exatamente, nós estávamos conversando sobre isso. Imagina você estar na fila e na sua frente está Jesus. Você trocando ideia, João Batista vai me batizar ali. E você quem é? Jesus. Você é da onde? Nazareno. Ah, Galileia? Galileu? Nazareno? Filho de quem? Maria? Ah, filho daquele cara que faz móvel. Conheço você. Uma pessoa comum naquela fila. Mas quando ele sobe as águas. Oh, Jesus. O cara que era o próximo falou no batismo. Caraca, velho, eu tava falando com Jesus, o Filho de Deus. Esse é o problema. A gente só reconhece ele quando ele é apresentado. A gente tem que reconhecer ele em todo momento da nossa vida. Até na fila do pão, até no mercado, até quando alguém te dá o troco errado. Eu costumo bater nessa tecla do troco errado, porque eu já passei inúmeras vezes por essa situação. Tá aqui, ó, você deu a mais. Ah, o senhor é religioso. Não. Sou filho dele. E se eu quero andar como ele, eu tenho que fazer igual ele. O senhor erra? Muito. Pecador? Igual a você, até pior. Mas houve uma graça que me alcançou e te alcançou também. Então, em todos os locais que ele te enviar, seja Cristo. Em segundo lugar, não deixe as brechas para que o inimigo use isso contra a gente. Efésios 4, 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um só corpo. Irai, mas não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais.
Oh, Jesus, antes trabalhe fazendo com a própria mão aquilo que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca uma palavra torpe, pesada, mentirosa, falsa, leviana, e sim unicamente de boa forma para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça ao que ouvem. Não estou falando risadinha, parecer legal. Não, transmita a graça. Transmita a graça que te alcançou. E não entristeceis ao Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda gritaria, ira, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivo, perdoando uns com os outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não deixe o seu coração se endurecer, nem a mente cauterizar. Viva em novidade de vida. Lembre-se quem venceu a morte na cruz do Calvário e coloque em prática a sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pratique o arrependimento todos os dias, porque foi por graça que Ele nos alcançou. Foi por favor não merecido. Se não fosse por Ele, nós estaríamos hoje na cruz, malditos, mas Ele se fez maldito por nós. Em 1 Timóteo 4, 1, 2 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão na fé, por obedecerem aos espíritos enganadores e aos ensinos demoníacos, pelas hipocrisias dos que falam mentiras e têm cauterizado as próprias concupiscências. Pastor, eu não entendi. Esse bando de profeta picareta que tem no altar hoje. Deus acabou de me revelar 10 pessoas com R$1.000. É um pregador que está aí hoje em dia, mirim aí. Aí fala, Deus não vai mentir. Meu irmão, toma vergonha na cara, vai falar a palavra de Deus. Sabe por quê? Jesus, obrigado. Em 1521, Lutero, ele foi chamado para uma reunião que foi uma cilada para ele. Para que ele colocasse a exposição sobre as teses do que ele tinha, dos 5 solas, do porquê o justo viverá pela fé, que ele falava tanto que tinha virado a chave na cabeça dele sobre aquilo, que não era como era ministrado tudo isso. E aí quando ele sabia que aquilo era uma cilada para ele, só que quando ele estava chegando no local, todos que o acompanhavam, toda aquela caravana que não eram poucas pessoas, deixa eu pegar, eu não lembro a letra inteira, eu ia pegar a letra aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou precisar disso, Jesus. Aqui, ó, letra. Isso, eu acho que é esse. Isso! Martinho Lutero e toda a comitiva cantando. Olha só, sabendo que era uma cilada, que ele ia ser exposto. Eles chegaram todo. Imagina, gente, é igual quando eu leio a Bíblia, eu me transfiro para aquele texto e parece que eu começo a ver aquelas casas, a rua de terra. Eu quero que você tenha essa mentalidade na sua mente, tá? Que a sua mente entenda isso. Imagina as carruagens chegando naquela rua de terra, o castelo, o local esperando eles, o local que ele estava preparado para uma cilada para ele, ele seria exposto. Só que nesse caminho, eles vinham cantando um louvor chamado Castelo Forte. E ele fala assim, Castelo Forte é o nosso Deus. Escudo e boa espada, com o seu poder, defende os seus, a sua igreja amada. Com força e furor, nos prova ao tentador, com armadilha, com artimanhas e tal astúcias infernais. Deixa eu ver aqui que tem um anúncio. Iguais a ele não há. A nossa força nada faz. Estamos perdidos, mas o Senhor nosso Deus socorro nos traz e somos protegidos. Eu estou falando de um cara que sabia que ele talvez iria para a morte, mas o interior dele, a mente dele, não estava paralisada na religiosidade. Eu imagino aquele monte de homens, de mulheres naquelas carruagens cantando o Castelo Forte, está falando, o Senhor é meu socorro. Isso, irmão, é para virar a nossa cabeça e falar, meu Deus, como eles viviam assim. É a convicção que foi enviado por algo através de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 2,
14:16 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucuras e não pode compreender, porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, o que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse hino, ele é maravilhoso. E quando perguntaram a ele assim, você está dizendo que a palavra do nosso Santo Papa é mentira? Ou a palavra que você está falando é verdadeira? Ele só pôde dizer, eu não posso falar nada sobre isso, nem negar e nem afirmar. O que eu posso dizer é que a minha mente, oh Jesus, a minha mente está cativa na palavra de Deus. A minha mente é cativa à palavra de Deus. Ele sabia da cilada. Ainda perguntaram, você diz que a palavra do nosso Papa é mentira? Ele falou, não posso afirmar. O que eu posso afirmar é que a mente que eu tenho está literalmente cativa em Cristo, na palavra verdadeira de Deus, e eu não posso negar esta palavra. Ele estava falando, eu tenho a mente de Cristo. E aí, segundo historiadores, em 1522, ele estava no quarto dele, o próprio inimigo apareceu para ele e disse assim, oh Jesus, é demais isso. O próprio inimigo aparece para ele e falou, Martinho Lutero, eu tenho anotado todos os seus pecados. Eu até brinco, o anjo do vacilo, que vai anotando. Ele falou, eu anotei todos os seus erros, Martinho Lutero, item a item, para te levar para o inferno. Só que ele disse, terminou a lista? Tem um item que você não falou. Pelas pisaduras de Cristo, eu sou sarado, e pelo sangue dele eu sou perdoado de todos os meus pecados, porque eu estarei pronto para ir para a glória. Oh, aleluia! Ele estava dizendo, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz coisas erradas, eu sei que eu pequei, mas houve um Cristo que morreu por mim e me resgatou pela graça, que é o favor não merecido, e pela graça dele, eu poderei estar com ele naquele grande dia e ceiar com ele, e um dia olhar na sua face e falar, valeu a pena ser xingado, humilhado, apedrejado, porque o Senhor deixou a minha mente cativa na palavra dele, que é a palavra de Deus, e hoje eu posso dizer para você, inimigo, naquele dia eu estarei do lado dos santos do Senhor. Aleluia! A presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus é maravilhosa. Nós somos enviados por Ele e para Ele, porque para Ele são todas as coisas. Foi Ele que nos escolheu e nos tirou de tudo isso. Aleluia! O Espírito Santo de Deus é o sangue do Cordeiro que nos lava, nos perdoa de todo o pecado, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, experimentar o poder da ressurreição depois da dor, assim como foi Cristo. Jesus, a presença de Deus, meu Deus, abriu o mundo espiritual. Jesus, Atos 14, 19 e 20 diz assim, sobreveio, porém, judeus de Antioquia, de Icônio, e instigado pelas multidões, apedrejaram a Paulo. Arrastaram ele para fora da cidade e lhe deram como morto. Rodeando, porém, os discípulos, ele se levantou e entrou novamente na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E aí eu coloquei aqui, como Paulo, nós vamos dar a volta por cima. Aí eu preciso parar. Entenda que Deus não ministra e não ensina um evangelho vingativo. Amém? O dar a volta por cima, como muitas igrejas têm pregado hoje, né? Quem não sei o que vai pedir perdão, quem não sei o que vai ser humilhado, quem não sei o que, eu tô falando no geral, tá? Esse é o contexto geral. Tem sabor de mel, quem me viu passando pela prova não me ajudou. É essa palhaçada, a palavra é essa. Porque eu até disse esses dias, não lembro onde eu fui,
Quando Davi diz, prepara uma mesa na frente do meu inimigo, ele não está falando assim, prepara uma mesa na frente do meu inimigo, para que ele possa ver o quanto o Senhor é na minha vida. Para que você é babaca com isso. Vai ser crente de verdade, vai ser cristão genuíno, vai ler a Bíblia. Está na hora da gente parar de ser medíocre, mediano, com as coisas de Deus. Está na hora de, literalmente, a gente entender que o Evangelho de Cristo não é vingança contra ninguém. Te perdoou, te feriu, te traiu, te machucou. Perdoa aí, ó, segue tua vida, eu vou seguir a minha com Cristo. Você é melhor que ele? Não. Mas eu não quero ficar preso nisso. Para com esse negócio de vingança. E aí eu coloquei o Evangelho de vingança, não está na Bíblia, porque a vingança é dele. É do Senhor, não é nossa. E Jesus ensina a orar para aqueles que nos perseguem. Ore por aqueles que nos perseguem. Então eu coloquei aqui, não vamos sair desses momentos que estávamos como mortos. Vamos sair caminhando e declarando que o Senhor é Deus na nossa vida. Sairemos da situação caminhando e declarando que o Senhor é Deus. Lê a palavra. Paulo levantou-se e entrou na cidade que foi apedrejado. Mas você vai ver Paulo em algum momento falando assim, cadê aqueles que me humilharam? Cadê? Que agora eu vou prestar conta. Não, agora não. Entrou na cidade e no dia seguinte foi embora com Barnabé para Derbe. É o seguinte, Deus me enviou para coisa maior, não vou perder tempo com esse povinho. Pastor, irmão, eu não como na mão de ninguém. Então eu posso falar abertamente as coisas no programa e quando eu estou pregando. Porque eu não como na mão de homem nenhum. Então o que eu estou falando é o que o Espírito Santo de Deus colocou nessa palavra que eu fiz agora há pouco. Então, sabe aquela faculdade que você parou e deixou como morta? Sabe aquele curso que você deixou, aquela pós-graduação de cantinho como morto? Sabe aquela situação na sua família que você deixou de lado como morto? Quer que eu continue? Sabe aquele cuidado que você deveria tratar as pessoas que deixou como morto? Deus está falando, volta, caminhando, mostrando que você está vivo para a situação. Pega ela de novo e faz ela viver. Se há ressurreição, nós somos parte da ressurreição. E nele está a vida. Como Cristo, vamos ressurgir tendo vitória contra a morte, porque ele é a vida. E ele é o nosso amado que nos dá a autoridade de voltar e viver e prosseguir em vida. Em 1 Coríntios 15, 5, 5, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive. Oh, Jesus. Ah, Espírito de Deus. E eu coloquei aqui. Ele está enviando e realizando um envio sobre nós e o plano do inimigo não prosperará contra as nossas vidas porque nós estamos declarando que o nosso Redentor vive e ele não vive só um dia da ressurreição de Páscoa, ele vive todos os dias da nossa vida dentro do nosso coração quando a gente se arrepende e fala, eu sou pecador, eu sou falho e dependo do Senhor para tudo. Eu sei que estão tentando matar, estão tentando me perseguir, estão tentando me destruir, mas eu sei que o Senhor é minha rocha, é a minha fortaleza, e no Senhor nós vamos vencer. Em Salmo 33, 20 a 22 diz assim, a nossa esperança está no Senhor, e Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, assim como Ele disse para Abraão, eu sou o teu escudo, nele se alegra o nosso coração. Pois confiamos no teu santo nome, confiamos no teu santo nome, confiamos no teu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor leal. Senhor, como a ti está a nossa esperança, como em ti está a nossa esperança. Assim como está em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes nas tribulações e perseverem em oração,
Paulo estava dizendo, eu não vou desistir do meu envio, eu não vou desistir da missão que Cristo me colocou, porque a minha missão é superior à minha vida. O que Cristo declarou sobre a minha vida é maior do que a minha existência. E eu vou replicar uma palavra que eu falo na minha casa e carrego comigo. O meu chamado é maior que a minha vida. Pode tentar tirar cargo, pode fazer o que quiser de mim, pode tirar título de pastor, eu não ligo. Sabe por quê? Porque aqui dentro há um título de servo, e ele estava dizendo, quando eu tirei você do lamaçal, ninguém estava com você. Quando Cristo te tirou de onde você estava, o homem não estava lá. O único que estava com você era o Espírito Santo de Deus, te encorajando, te fortificando, dizendo, eu te escolhi, ainda que o homem ache em você defeitos, eu escolhi e te achei em você a minha graça. É isso que tem que estar no nosso interior. Não é perseguição de A ou de B, porque nós não temos que viver com opções e declarações alheias. Falem o que quiser da tua vida, falem o que quiser de mim. A certeza que eu tenho no meu espírito é que eu estou trabalhando para Cristo. Eu não tenho tempo de parar a minha vida para olhar fofoca, para olhar conversa e dar ouvidos para quem não tem Cristo. Aquele que foi chamado por Deus foi constituído para prosseguir no evangelho que ele escreveu, que ele determinou. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu estou dizendo, a tua vida é regrada por Deus. Faça aquilo que ele te mandou. Se for na empresa, faça o melhor. Se for na faculdade, faça o melhor. Se for na obra, faça com excelência. Tape os seus ouvidos para palavras humanas e abra os seus ouvidos para ele. Isso que é a verdade, que é Cristo. Não está fundamentada em homens que com jogo político tentam te destruir, ou tentam te colocar, ou tentam te abençoar. Não. Você não depende de nada. Você depende de Deus. É algo que eu falo constantemente para ele. Senhor, ainda que o Senhor me tirar tudo, só não tire de mim a tua presença e a tua graça. Porque esta graça é uma locomotiva na minha vida. É o combustível que todo dia está fabricando ali, ó, combustível para andar. E tá indo o trem. Fala, e o vagão que está vindo atrás? Eu não sei o que está vindo atrás. Eu sei o que tem na frente, que é o alvo. Eu sei o que tem na frente é Cristo. Porque eu fui enviado, assim como Paulo, para pregar o evangelho. Eu nasci para isso. Não é com arrogância, mas é a convicção do que eu sou nele. Quando Deus perguntar para você, envia o quê? E você fala, envia-me a mim. Eu não sou capacitado, eu não tenho pós-graduação, eu não sou letrado, eu não tenho faculdade, ou eu não tenho teologia, mas eu quero a tua graça. Que se o Senhor estiver comigo, quando eu disser, o Espírito Santo de Deus disse, será verdade na tua boca, e você não depende de homem para isso, você não depende de púlpito, você pode ir no hospital pregar a palavra, você pode ir numa praça, você pode orar pelas pessoas, e você está fazendo aquilo que ele te designou. Aleluia! E aprendemos com Paulo que mesmo sentindo-nos fraco, ele não desanimou, pois encontrou a sua própria força em Cristo. Olha que louco! Ele não encontrou a própria força nele. Fala, não, eu fui no monte e após 1 hora de oração, Não teve essas papagaiadas, essas frescuras de religiosidade que existe hoje. Ele está dizendo assim, eu sou fraco, mas nele eu sou fortalecido. Jesus é a nossa vitamina diária. Enquanto o pecado é a nossa... Como é que é o nome daquela criptonita para o super-homem? Jesus é a nossa força. É a nossa luz. Eu gosto de falar de Marvel, DC, porque eu curto muito isso. É aquele momento que o cara... pôs a criptonita do lado, o Superman fica acabado. Aí quando tira de perto que ele está se recuperando, vem aquele fecho de luz do sol. Quando bate nele, ele começa a recuperar a energia, a força, essa luz, esse poder, essa vitamina, chama-se Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E aí o que está em 2 Coríntios 14, 16 a 18, para encerrar, senão eu estouro a hora da transmissão, diz assim, por isso, não desfalecemos, vírgula, ponto e vírgula, está dizendo assim, eu vou continuar, não parou aí. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a idade, saúde, vida, tudo isso, o nosso homem interior, contudo, se renova dia a dia, porque esta leve, momentânea tribulação virá sobre nós produzido como um peso de glória.
Aleluia! Muito excelente! Não atentando a nós para as coisas que a gente enxerga, mas se atentando a nós para as coisas que nós vemos e não se atentando para as coisas que não se veem, porque as que não se veem são temporais, as que não se veem são eternas. O que você não está vendo hoje? Que Deus está te falando, fique tranquilo, Ele vai te direcionar para aquilo que Ele tem na tua vida. Não se prive pelas coisas que você está vendo, porque tudo isso é passageiro. Carro é passageiro, casa é passageira, saúde é passageira, vida é passageira, mas a vida eterna com Ele é um dia olhar e falar, eu sei que este momento que eu passei na terra foi leve e momentânea tribulação que produziu sobre a minha vida glória. É glória. Às vezes a gente está vendo o desemprego, está vendo fome, está vendo tanta coisa e está com a vista focada nisso. E Cristo está falando, tudo isso vai ficar. Outros se orgulham, você não sabe o quanto eu já guardei, quantas aplicações, bitcoins, tesouro direto e título imobiliário, se vangloriando. Aí você olha para ele e fala assim, amém, irmão, Deus te deu capacidade, segue. Só que tudo isso não vai te levar para a eternidade. O que vai nos levar para a eternidade é a obediência à palavra de Jesus Cristo. É o arrependimento, reconhecer que somos falhos, pobres e pecadores, sim. E não por remorso, mas com arrependimento para o foco que é a cruz e falar, eu quero ser imitador. E falar, eu quero conhecer a Jesus. Amém? 22 horas mais 6 minutos, eu tinha mais um período, mais um pedaço aqui da pregação, mas a produção já sinalizou. Hoje que não ia ter podcast, teve. Foi um negócio, a produção ri, ela gosta disso, gente. Ela gosta disso. Olha lá, ela gosta disso, porque não ia ter podcast e Deus fala, como eu digo, tudo é Ele. Tudo é dele. Eu me sinto privilegiado. Pastor, de um dia ter olhado para o meu envio e falado, eu quero seguir esse envio. Por mais que eu tinha coisas no mundo que me atraía, eu pude olhar, ainda que eu não tinha nada. Eu falei, esse envio é mais importante que tudo que eu tenho. Porque foi um Cristo que morreu na cruz do Calvário. E olhou para mim e falou, eu quero você com os seus defeitos, com as suas falhas, com os seus pecados. Porque foi por você, pecador, que eu morri na cruz do Calvário. Então eu me sinto privilegiado de tamanhas coisas que eu perdi na vida, até o ponto do suicídio. Foi onde ele disse, eu quero você. E esse eu quero vem como está e não permaneça como está. E eu aceitei esse chamado. Então hoje não teria podcast, mas eu falei, eu tenho um envio, eu tenho um chamado. E eu farei o programa porque o Senhor é dono dele, não eu. Foi o Senhor que colocou esse programa em 2000 e sei lá quanto na minha vida atrás, 2002, 2003, quando eu fazia rádio. E de lá para cá eu continuo andando pela fé. Tendo ou não tendo recurso, tendo ou não tendo apoio, eu não dependo de homens. Eu dependo daquele que criou todas as coisas. É aquele que você depende todos os dias que você acorda. É Cristo. É Cristo. Fique com essa palavra no teu coração. E eu tenho certeza que Deus falou poderosamente assim como Ele falou no meu coração. Porque em meio a todas as batalhas e perseguições que a gente passa no dia a dia, até ministerialmente, a gente esquece, muitas vezes, do nosso envio. A gente vira ativista dentro da igreja. E não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para ser servos, assim como Ele chamou João, como Ele chamou Paulo, como Ele chamou Tiago, Tomé, todos. É para servir. Não é para pisar. Não é para humilhar. É para fazer o que Ele fez. Amar e viver em excelência. Eu sei que esse podcast passou 9 minutos do horário, mas eu tenho a plena convicção que o Eterno falou para vocês e falou comigo, porque primeiro passa por aqui. E eu agradeço a Ele por não desistir da minha casa, da minha família e da minha vida. E não ter desistido de olhar para mim e falar,
mesmo tranqueira que você é, atrapalhado das ideias, eu escolhi você para me servir. Amém? Como eu digo, nem o louco erra no Senhor. Amém? Deus abençoe a todos grandemente. Pedidos de oração. Deixa eu abrir aqui o pedidos de oração. Lembrando, enquanto eu abro o pedido de oração aqui, Jesus, cadê o pedido de oração, Jesus? Pedidos de oração, deixa eu pegar aqui pedidos de oração. Ó, lembrando, dia 28 de abril, próxima segunda, 21h15 aproximadamente, 21h15, nós estaremos com a psicóloga Caroline Mendonça no Psicocast. Ela estará conosco aqui. Nesse programa, ela vai responder. Vou colocar a mãozinha aqui, a produção mandou eu avisar aqui, ó. Dia 21. Ah, para dar um sorriso. Isso, ela tá tirando foto, a produção, gente. Isso, ó lá, agora tá fazendo um take, ó. Eu gosto disso, é da mídia, ela é da mídia. Ela é da mídia. Dia 21/8, 21h15 mais ou menos, 21h, nós estaremos ao vivo com o programa Ali na Palavra, um Psicocast, com a psicóloga Caroline Mendonça, com o tema Como Lidar com as Emoções. Ela vai abordar esse tema que é bem atual. Só que tem o seguinte, nós teremos perguntas abertas aqui ao vivo para ela. Então, o que vai acontecer? Ela vai trazer o âmbito psicológico primeiro, a Caroline, psicóloga, né? Se formou, já trabalha, né? Doutora, lá tudo, né? Aliás, doutora não, porque ela não fez doutorado ainda. Ela me corrigiu, né? A psicóloga. E depois ela vai trazer... Oi? Ah, para colocar o dedo aqui. Isso, ela tá tirando foto ali. E depois ela vai falar a Caroline, serva de Deus. Como a Caroline, serva de Deus e psicóloga, trata as emoções. O dia a dia, o cotidiano, o não muitas vezes, né? Então, teremos aí o Psicocast. Felipe Balbino, meu brother do Rio de Janeiro, trabalha comigo lá na Claro. Deus abençoe sua casa e a sua família. Já está 100% da cirurgia. Oramos aí. Está bem para a glória de Deus, hein? Então, 21 estaremos aí. A produção quer que eu ponha o dedo aqui, ó. A produção tá aqui, ó, mandando colocar o dedo. Foi? Olha o que ela faz eu passar ao vivo, gente. A produção é assim. Mauro, eu tenho um livro com esse tema, é maravilhoso. Mauro, como você estará trabalhando, se tiver pergunta, coloca aí. Eu respondo depois a pergunta dela. Vai ficar o programa gravado, você assiste depois, sei que você estará trabalhando, tá bom? Então, lembrando que nós temos isso aqui, dia 28, pedidos de oração. A Inali pediu oração pela sua família. A Dai, minha madrinha de casamento, esposa do Flavião, tá aí. Nossos irmãos, família, pede oração pelo Davizão e pelo seu irmão Alexandre. Janas e Vanderlei, Janaína, seu pedido tá aqui, tá? Estamos orando pela sua filha, creio no milagre. Marta Magalhães, a minha prima, teve nenê, né? Ela pediu ao pessoal que acompanha, lembra, eu falei sobre a minha prima de uma gestação, ela tem 50 anos, né? 50 anos, ela estava grávida, né? 50 anos, e aí havia aquele risco, aquele medo todo, ela é médica também, e ela falou, primo, ora para mim, por favor, porque é um caso complicado. Eu falei, eu amo quando fala isso para mim. Ora para mim que é algo complicado ou algo difícil. Eu falei, então dá que eu vou orar. Não é porque eu sou bom, é porque quando é complicado e Deus arrebenta. Flávio e Dai aqui, Deus abençoe seus lindos. Flavião, um abraço, saudade de você, rapaz. Né? Jana, estamos orando aí pela sua filha, tá? Então a minha prima teve o bebê no Promater, a Dai conhece, o Flavião conhece lá, o Davizão nasceu lá, né? Então eu estive lá no nascimento, fiquei lá assistindo, aquela coisa linda, foi maravilhoso, e principalmente muita gente não sabe que estava lá sobre isso, mas eu estava para ver a promessa se cumprir de uma oração, porque eu falei, vai ficar tudo bem, e o Jair vai nascer perfeito, e o Jairzão nasceu para a glória de Deus Pai, tá lá com a mamãe, foto para tudo que é lado, filmei, chorei, mas o primeiro sentimento foi sentar e falar, Senhor, obrigado por cumprir aquilo que o Senhor prometeu, né? Então a gente sabe o poder de Deus e tem falado do que é Deus. Então, Daiane Jéssica pede oração também, a pastora Jandira pede oração pelo seu neto Natan, a gente tem orado pelo Natan, Natan praticamente tem vivido numa UTI dentro de casa, todo momento sendo monitorado, mas a gente continua crendo e orando
por mais que o médico falou que não, a produção tá mandando acelerar, mas eu vou terminar aqui. Fabrício do Next pede oração, Dona Virgínia, o Edivaldo Ferreira, mãe Nadir, estamos orando pela senhora, viu? Deus está no controle aí. Deixa eu ver aqui, minha tia Cida também pediu oração, Yasmin pediu oração, Ricardo Pinheiro, a Rebeca, minha prima, a Juliana pediu oração. Deixa eu ver quem mais aqui, eu coloquei aqui. A Eliana, que trabalha com a gente na Claro, pediu oração também pela mãe dela, que está com câncer. A gente segue orando e crendo. Robson também, uma porta de emprego. A gente continua orando para que Deus entre com providência, tá? Isso, tá bom? A gente continua acreditando. Você que pode orar nesse momento, é o momento da oração da fé. Pela irmã Andréia Tovaruela também, para que Deus cure a mente dela, a cabeça dela, a vida dela, a família dela. Não, irmão, não tá com problema na cabeça não, tá? É que eu falo sempre isso para tratar o pensamento. Porque às vezes a gente fala isso aqui e o pessoal acha que a menina tem problema. Não tem problema não, gente. É que eu sempre oro pela nossa mente, porque a nossa mente nos trai muitas vezes, tá bom? É por isso. Momento da oração da fé, porque tudo é possível ao que crê, está escrito. Então, se você pode se ajoelhar na sua casa, se ajoelhe. Se você está com seu familiar e pode dar as mãos, dê as mãos. Se você estiver dirigindo, não feche os olhos, não você bate o carro, não é arrebatamento ainda, mas vai aí crendo e orando conosco, tá bom? Aleluia. Pai querido, Pai de amor, Pai de toda graça, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amigo Espírito Santo. Eu sei que o Senhor falou grandemente comigo hoje e eu creio que o Senhor também falou com quem estão conosco aqui na programação. Eu sei que foi um programa especial que o Senhor tratou neste feriado, foi uma forma de abraçar a cada um que aqui está. Obrigado, Jesus, pelos teus filhos que aqui estão, que o Senhor possa abençoar cada casa, cada família de maneira especial, conforme a tua vontade. Derrama sobre eles graça e misericórdia, livra de todo intento do mal, abençoa o teu povo de forma sobrenatural, Pai. Declaro sobre eles a bênção do Senhor, que o Senhor possa curar aqueles que foram diagnosticados pelo médico que não tem cura. Jesus, aqueles que foram diagnosticados dizendo que hoje é a última noite, que o Senhor possa entrar nos andares de oncologia, nos hospitais com o teu Espírito e realizar sinais, prodígios e maravilhas, porque o Senhor não mudou. O mesmo Deus que fazia milagre há 2000 anos atrás é o mesmo Deus que faz milagre hoje. Jesus, eu sei que o Senhor não mudou, Pai. Oh Deus soberano de poder e graça, visita a saúde, Pai. Jesus, visita a saúde, Jesus. O Senhor está me falando de saúde, visita a saúde do teu povo, Senhor. Eu não sei quem é, Pai, mas entra com providência. Entra com providência trazendo cura efetiva para que o teu nome seja glorificado, Espírito Santo de Deus. Vai de encontro ao teu povo, Senhor, abre portas de emprego. Aqueles que têm buscado promoção, abre uma porta excelente. Aqueles que têm buscado aumento de salário, ajuda o teu povo. Aqueles que estão desempregados, Senhor, alcança. Visita também os órfãos, as viúvas, os necessitados, Pai. Aqueles pais de famílias que estão precisando de uma porta de emprego para sobrevivência e sustentar os seus. Ajuda o teu povo, Espírito Santo. E eu sei que o Senhor tem poder para mudar a história, porque o Senhor é criador. O Senhor pode criar todas as coisas e fazer tudo novo de novo, em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro e já te agradeço crendo que o Senhor realiza segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Jesus, visita a saúde do teu povo, Pai. Para finalizar, gente, obrigado. O pessoal ficou com a gente aí até o fim. A viagem já acabou, amanhã é dia de trabalhar, então todos nós estamos aqui para a glória de Deus Pai. Segunda-feira que vem estamos ao vivo às 21h15 com o programa Eu Li na Palavra. Dai e Flávio, Deus abençoe. Flavião, sem palavras. O Flávio, eu vou falar porque eu não tenho esse problema. Minha mulher não gosta que eu fale as coisas, mas eu tenho que falar. O Flávio foi uma das pessoas que foi a ponte para que eu possa fazer o curso de sonorização e masterização, que é algo que eu sempre trabalhei nas igrejas, mas eu precisava de um certificado. Então o Flávio é a ponte para que isso acontecesse. Obrigado, meu irmão. Que Deus continue abençoando a sua casa, sua família, estão sempre nas minhas orações. E eu sei o quanto vocês são importantes na minha vida. Importante demais, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Segunda-feira que vem estamos ao vivo. Produção, encerrar o TikTok aqui. Não esquece de falar do YouTube.
Ah, é verdade. Não esquecer do YouTube. Você que está conosco aí, tá o arroba que nós temos no YouTube. Nós precisamos finalizar a quantidade de inscrições para poder transmitir ao vivo pelo YouTube. Não vou comprar seguidor, vou falar de novo. Nós vamos garimpando de um em um, de recurso por recurso, pessoa por pessoa, até chegar lá. Tá aí o link. Tá. Segue a gente aqui quem não é aqui no Instagram, e segue lá no YouTube para que a gente possa transmitir ao vivo, tá bom? Pessoal do TikTok, um forte abraço, até segunda-feira, eu te amo em Jesus. Fica nessa força, semana que vem estamos de volta. Deus abençoe vocês grandemente no TikTok. Para você que está com a gente no Instagram, vamos encerrando a programação, 22 horas e 20 minutos. Passamos 3 minutos aí, então vai lá no nosso YouTube, clica no seguir. Só isso, se inscreva e o restante Deus proverá, porque esta palavra daqui a pouco também estará no YouTube, eu vou subir a palavra lá. Tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, até segunda-feira com a psicóloga Caroline Mendonça no podcast Eu Li na Palavra. Fiquem com Deus.